se assentar. Nós já acabamos de cantar alguns dos benefícios que nós temos em confiar em Deus. E são muitos os benefícios que nós temos em confiar em Deus. Mas é bom a gente relembrar alguns deles, porque na prática parece que não vale a pena servir a Deus. Porque a gente, muitas vezes, tem reclamado tanto, tem olhado só as coisas que nos levam à murmuração, ao descontentamento, à dúvida, que a gente esquece que ser filho de Deus, ser perdoado, sermos livres do pecado, são coisas mais importantes do que só olhar o que a gente tem para reclamar. Há muitos benefícios em se confiar em Deus. E nessa noite a gente quer lembrar alguns deles. Mas, querido, eu quero te fazer algumas perguntas. Como é que você reage aos desafios da sua vida? Como você enfrenta os desafios na sua vida? Desafios esses que muitas vezes vão requerer de você um esforço, uma dedicação, força, coragem, para que você possa superá-los. Como é que você reage diante desses desafios? Que requer de você força, que requer de você coragem, que requer de você um esforço, dedicação. Como você reage? Como tem sido o seu comportamento? Você reage com fé ou com incredulidade? Com fé, olhando para Deus, ou com incredulidade, com algumas dúvidas, porque você olha só as circunstâncias e esquece desse Deus que você serve e que você acabou de cantar aqui tantas músicas de coisas que você acredita, de coisas que você diz ser a sua esperança, mas que diante dos desafios, na prática a gente age com incredulidade. Nós estamos na última semana de fevereiro, ainda no início do ano. Mas será que nesse início de ano você já se sentiu esgotado, desanimado? Você tem se sentido cansado, esgotado? Nós falamos domingo à tarde sobre isso, de renovarmos as nossas forças. E tem um livro chamado A Sociedade do Cansaço. Esse filósofo coreano, ele não é cristão. Ele chegou a fazer teologia, mas não é cristão. E o olhar dele para a sociedade é de que a nossa sociedade hoje é a sociedade do cansaço. Ele diz que a sociedade do cansaço nos afasta da nossa essência, nos impede de refletir, de estar presente no momento e nos priva. A sociedade do cansaço tem nos privado das coisas simples da vida. A gente tem perdido a noção de que as coisas simples também são importantes, também valem a pena. Ele diz que essa exaustão se tornou um símbolo de status hoje. Nessa sociedade do cansaço, dizer que eu estou ocupado toda hora é considerado uma virtude. E muitas pessoas estão acreditando de fato nisso. Eu estou ocupado o tempo todo, isso é uma virtude. E ele fala que isso leva a uma exaustão, reflexo de uma sociedade do cansaço. A busca incessante por uma produtividade faz com que nós tenhamos hoje pessoas que estão se afastando da sua humanidade e estão sendo transformadas em máquinas e estão totalmente exaustas. É por isso que nós temos tantas pessoas cansadas emocionalmente, esgotadas fisicamente, que não aguentam mais a pressão, as demandas, por conta dessa sociedade do cansaço. Esse aqui é pastor, o N. Cordeiro, autor de um livro chamado Andando com um Tanque Vazio. Ele fala que muitas pessoas têm tentado andar com um tanque vazio, e não tem como andar com um tanque vazio. Uma hora, para. E ele diz o seguinte no seu livro: nós não nos esquecemos que nós somos cristãos. Muitas vezes nós nos esquecemos que nós somos humanos. Achamos que somos uma máquina.
e não respeitamos os nossos limites, não respeitamos o dia do descanso, não respeitamos que a gente precisa de outras atividades além do trabalho. E por isso a gente se esgota, se sente exausto, fica doente emocionalmente, porque nós nos esquecemos que somos humanos. E por se esquecer que somos humanos, nós nos esquecemos de quem é o Deus que nós servimos. E de quais são os benefícios que nós temos em servir esse Deus. Porque a gente está tão envolvido com esse nosso dia corrido, com as demandas. É uma chuva que cai, o trânsito já vira uma loucura. É alguma coisa que sai do planejamento, da rotina que você estabeleceu, parece que já fica tudo estranho. Deus está falando sobre, aqui nesse texto que a gente vai ver hoje, uma atitude essencial para você ter sucesso em tudo o que você fizer. Aqui nesse texto que a gente vai ler hoje, nós vamos ver dos benefícios de se confiar em Deus. De mesmo no meio de todo esse cansaço, de toda essa exaustão, nós olharmos novamente para Deus. Acompanhe comigo a leitura desse texto. Depois da morte de Moisés, o servo do Senhor, o Senhor disse a Josué, filho de Num, servo de Moisés. Eu quero parar primeiro aqui. O Senhor disse a Josué. Querido, esse Deus que falou com Josué aqui, é o mesmo Deus que nós estamos prestando um culto nesta noite. Ele continua falando aos seus filhos. Ele continua falando a mim e a você. Nós podemos ainda hoje, não foi só para Josué, não foi só para Moisés, é para nós. Nós temos um Deus que fala conosco, que mostra para nós através da sua palavra as suas orientações para a nossa vida. Então, em primeiro lugar, não se esqueça que um dos benefícios que nós temos de confiar em Deus é que nós temos um Deus que fala com a gente. Ele fala comigo, Ele fala com você. Mas diante dessa sociedade de tanta correria, muitas vezes a gente tem ouvido tantas vozes, que a gente não tem mais tempo para ouvir a voz de Deus. E muitas vezes a gente está ouvindo a voz do nosso coração, que é enganoso, mas não ouvimos a voz de Deus. Mas Ele fala com você. O meu servo Moisés, ele está morto. Agora, pois, você e todo esse povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão, para entrar na terra que eu darei aos israelitas. Como prometi a Moisés, eu darei a vocês todo lugar onde puserem os pés. O seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Como estive com Moisés, assim eu estarei com você. Eu nunca o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você vai conduzir esse povo para herdar a terra que jurei aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dessa lei, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você tenha êxito por onde quer que andar. Não deixe de mencionar as palavras deste livro da lei, de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que está escrito nela. Desse modo você fará prosperar os seus caminhos, você vai ser bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore, não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Nós vivemos uma sociedade de pessoas cansadas, exaustas, desgastadas, emocionalmente. Mas, querido, Deus está dizendo para mim e para você hoje, não fiquem apavorados, não desanimem. Eu, o Senhor, estou com você. O contexto aqui, talvez você já conhece essa história, já ouviu muitas mensagens sobre esse capítulo 1 de Josué. É um homem que agora recebe uma missão muito desafiadora. Ele estava diante de um grande desafio.
liderar aquele povo rumo à terra prometida, que havia sido prometida por Deus, mas havia uma grande dificuldade: a terra estava habitada. Eles precisavam possuir aquela terra. Eles precisavam lutar por aquela terra. E agora Moisés está morto. O servo, aquele que liderou a saída do povo do Egito. E Josué, quando a gente olha a vida deste homem, Josué não era um homem medroso. Houve uma ocasião em que 12 espias foram enviados para fazer uma inspeção na área, na terra, e ver a população, as pessoas que habitavam ali, nessa terra que eles iam possuir. E esse relatório, dos 12, 10 tiveram um relatório totalmente desanimador. Não encorajaram a multidão, não trouxeram boas notícias. Somente Josué e Calebe trouxeram uma palavra de motivação àquele povo, de que eles iam possuir aquela terra, de que eles iam conseguir. Mas agora Josué está diante de uma responsabilidade: liderar o povo no lugar de Moisés. Deus vem até ele, Deus vem falar com ele, e diante desse grande desafio que ele estava vivendo, Deus traz para ele, não sei se você prestou atenção, mas só nesse trecho que a gente leu, pelo menos 3 vezes uma expressão apareceu: seja forte e corajoso. Queridos, se algo que a gente precisa diante dos desafios da nossa vida, que nós enfrentamos, que vamos enfrentar, é força e coragem. Precisamos ser fortes e corajosos. Não adianta só ser forte e não ter coragem. Não adianta ter coragem, mas ser fraco. Precisamos ser fortes e corajosos. Eu não sei quais são os grandes desafios que você tem vivido. Josué estava diante de um grande desafio. Liderar aquele povo não seria fácil. Mas ele estava ouvindo do próprio Deus: eu estarei com você. Seja somente forte e corajoso. Talvez diante dos seus desafios atuais, você em alguns momentos se sinta fraco. Você se sinta abatido. Você fica preocupado, porque será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? E Deus está dizendo para você: seja forte e corajoso. Porque em crer em Deus nós temos alguns benefícios. E o primeiro benefício que nós temos é que Deus nos promete o seu cuidado e a sua proteção. Querida, essas promessas não foi só para Josué, é para nós hoje. E a primeira foi: enquanto você viver, ninguém será capaz de resistir você. Eu estarei com você. Eu não sei como você acorda, mas, querido, se tem uma coisa que você precisa lembrar todas as vezes que você abrir os olhos pela manhã, é de que você terá mais um dia com essa certeza: Deus está comigo. Porque Deus em nenhum momento nos abandona. Diante dessa exaustão que nós vivemos nessa sociedade, dessa sociedade do esgotamento emocional, sabe que é o primeiro sentimento que as pessoas elas começam a experimentar? O da solidão, o de que não vale a pena, o de que não tem ninguém que me ama, que se preocupa comigo. Deus está com você. E Deus, ele traz algo para impactar a vida de Josué, porque ele havia acompanhado alguns feitos de Deus com aquele povo. E ele disse: como eu estive com Moisés. Lembra quando eu estive com Moisés? Tudo que eu fiz, a minha presença, todo o cuidado, tudo que eu fiz quando estava com meu servo Moisés, eu vou fazer com você. Eu não te deixarei. Josué, eu não te abandonarei. É isso que Deus está falando para mim e para você. Ele nos dá essa certeza do cuidado e da proteção. Eu não sei quais são os seus grandes desafios, mas que esses grandes desafios não façam você esquecer dessa promessa, que Deus diz para você todos os dias: você não está sozinho. Eu nunca vou te deixar. Eu nunca vou te abandonar. E quem já passou por esse sentimento de abandono sabe o quanto isso é cruel, o quanto isso machuca. Pessoas podem fazer isso. Pessoas talvez já fizeram isso com você. Deus nunca fará isso com a gente. Ele nunca abandonará os seus filhos.
mesmo que as circunstâncias nos façam olhar e querer crer que Deus se esqueceu, Ele nunca nos abandona. Essa é a primeira certeza que nós precisamos ter. É animador, e deve ter sido muito animador para Josué, o fato de que Deus estaria com ele da mesma forma que esteve com Moisés. Porque Josué esteve presente, ele viu demonstrações da presença de Deus na vida de Moisés, e agora ele sabe que essa promessa está sobre ele. Essas mesmas manifestações da presença de Deus estaria agora com Josué. As mesmas manifestações da presença de Deus está comigo, com você hoje, querido. Basta a gente não esquecer que esse é um dos benefícios que nós temos em crer em Deus. Nós não estamos sozinhos. Por isso que passamos por grandes desafios, como os outros também passam. Mas nós passamos de uma forma diferente. Deus está conosco diante dos grandes desafios. Nunca estamos sozinhos. Por isso que nós enfrentamos. Por isso que nós não desistimos. Por isso que perseveramos. Porque Ele nos dá essa promessa. Ser forte, ser corajoso, é uma ordem que Deus, só nesse trecho que nós lemos, repete 3 vezes. Seja forte, seja corajoso. E talvez em alguns dias, em alguns momentos, você já se encontrou fraco, querendo desistir. E é por isso que Deus te trouxe aqui nesta noite, para dizer para você, seja forte, seja corajoso. A força, a coragem que Ele pede aqui, e que você precisa para vencer, não nascem das circunstâncias externas. Elas são consequência da fé do nosso coração, dessa fé em Deus. E a fé, quando você olha Hebreus 11:1, é a certeza daquilo que nós cremos e a convicção dos fatos que ainda nós não vemos. Então tem coisas que a gente ainda não está vendo. Tem portas que ainda estão fechadas. Tem situações que ainda aos nossos olhos parecem ser impossíveis serem resolvidas. Mas eu creio, eu tenho fé. Segundo benefício, Deus nos promete a sua bênção. Deus nos promete a sua sabedoria. É o que Ele diz aqui nesse versículo. Seja somente forte e muito corajoso. Querido, para 3 vezes Deus reforçar esse conselho, é porque Deus sabia que não seria fácil. Liderar aquele povo, caminhar com aquele povo, assumir aquele grande desafio. Este homem precisava dessa convicção. Assim como eu e você precisamos dessa convicção, dessa certeza diante dos grandes desafios que nós enfrentamos. O que Deus está dizendo para Josué e nos diz hoje é, pode caminhar. Pode continuar, pode dar mais um passo, você não está sozinho. Seja forte, seja corajoso. Mas não é só ser forte e corajoso, crer em Deus e tudo vai se resolver. Tenha o cuidado de cumprir toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Essa lei, essa palavra, ela vai ser lida, ela vai ser obedecida. E eu não vou me desviar dela nem para a direita e nem para a esquerda. E se eu cumprir tudo o que está nela, se eu tiver um hábito de leitura, de estudo, de meditação, de aplicação das Escrituras na minha vida, assim você será bem-sucedido em tudo o que você quiser. Em tudo que você fizer, você será bem-sucedido. E essa palavra bem-sucedido na língua original não tem nada relacionado a sucesso financeiro, a prosperidade financeira. A ideia ali é, você vai ter discernimento, sabedoria. Você vai ser uma pessoa bem-sucedida porque você vai ter discernimento em fazer boas escolhas, sabedoria em tomar decisões. Ele ia liderar um povo, ele precisava muito disso. E Deus está dizendo, você será bem-sucedido se você seguir a minha palavra, as minhas orientações. Porque Deus promete para nós a sua bênção. Deus promete para nós sabedoria. A força, a coragem que Deus nos pede aqui, ela só vai nascer dessa meditação na palavra de Deus. É a palavra de Deus a fonte de tudo que precisamos para vencer os grandes desafios da vida.
Sem a palavra, sem a orientação de Deus, a gente vai ficar perdido. Sem direção. Seguindo o coração que é enganoso. E por isso fazemos escolhas erradas. Por isso tomamos caminhos errados. E Deus é tão bom e tão misericordioso que ainda nos orienta, que nos mostra. A chave para uma vida bem-sucedida não está no que nós fazemos, querido, mas em quem está conosco. Talvez você tenha procurado uma vida abençoada, bem-sucedida, achando que é só o que você faz que é o importante. O mais importante é quem está com você, no que você está fazendo. Você tem tentado fazer sozinho? Você tem convidado Deus? Já parou para pensar nisso? E o último, Deus garante a sua presença para nós. Como eu estive com Moisés, assim eu estarei com você. Nunca deixarei você, nunca te abandonarei. O servo de Deus, ele só pode eficazmente ser forte e corajoso, se a sua vida estiver alicerçada, não na sua sabedoria pessoal, mas na palavra de Deus. E se nessa palavra eu meditar dia e noite, então, pastor, eu tenho que andar com a Bíblia o dia inteiro na mão? Eu tenho que ficar lendo a Bíblia o dia inteiro? Querido, não é isso. É você saber que a palavra de Deus, ela precisa estar no seu coração. A Bíblia fala que quando a gente esconde a palavra de Deus no coração, quando a gente guarda ela no coração, uma das coisas que ela nos ajuda é nós não pecarmos contra Deus. É você ter o hábito de ter esse contato com a palavra todos os dias. Como anda o seu contato com a palavra de Deus? Esse é um livro, seja no impresso, seja no digital, que você se alimenta todos os dias dele, você procura algumas vezes. Quando a gente tem o hábito de nos alimentarmos com essa palavra todos os dias, eu vou ouvir Deus falando comigo todos os dias. Quer ouvir Deus falar com você? Leia a palavra de Deus. Augusto Nicodemos fala isso. Quer ver Deus falando com você em voz alta? Leia a palavra de Deus em voz alta. Você vai ver Deus falando com você. Porque a palavra de Deus é Deus falando comigo, com você. Todos os dias. É comum associar essa força, essa coragem aos nossos sentimentos. Eu levantei com o sentimento de que hoje eu estou forte, estou corajoso. Querido, não é isso. Porque se muda o cenário, muda os sentimentos. Se a gente se guia pelos sentimentos, a gente corre um risco sério de se perder no caminho e de não chegar a lugar nenhum. A motivação de Josué deveria ser forte e corajoso em fazer a vontade de Deus, como garantia de que o próprio Deus estaria com ele em todo lugar. Uma pessoa que tem como ênfase na sua vida a fé, que tem como foco da sua atenção Deus, ele não teme o tamanho do desafio. Quando os meus olhos estão em Deus, quando a minha fé está em Deus, pode ser o desafio que for, eu não temo, porque meu Deus é maior do que qualquer desafio que venha, que aconteça. E mesmo que Ele permita eu passar por alguns momentos muito difíceis, de dor, de sofrimento, ainda assim Ele estará comigo, porque Ele prometeu. E se é uma coisa que a gente precisa renovar todos os dias, é a nossa fé nessa promessa, porque sem essa fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem dele se aproxima, quem se aproxima desse Deus, ele precisa crer, Deus existe. Eu creio que Deus existe, e eu creio que Ele recompensa aqueles que o buscam. Em algumas versões mais antigas diz, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Há recompensa para aqueles que o buscam. Não buscamos pelas recompensas, não buscamos eles pelos benefícios, mas há
existem, mas sem fé, querida, é impossível você agradar a Deus. Josué precisou dessa fé. Gideão precisou dessa fé. E tantos homens e mulheres da palavra que precisaram dessa fé. E para você ter essa força, essa coragem hoje, para enfrentar os grandes desafios, você precisa dessa fé. E não tem como viver essa fé sem Deus, longe de Deus, se esquecendo de Deus, sem buscar a direção de Deus. Eu quero viver isso. Eu quero viver cada dia nessa certeza. Eu quero todos os dias lembrar Deus falando assim para mim: eu estarei com você. Comece a fazer esse exercício. Vá para o seu trabalho, ouvindo Deus falando com você: eu estarei com você. Sabe aquele dia que você já acorda preocupado, que você está indo para resolver algo, para tomar uma decisão, para fazer uma escolha? Vá ouvindo Deus falando com você: eu estarei com você. Nunca te abandonarei. Nunca vou te deixar. E você vai ver, querido, que o seu dia vai ser diferente. Suas escolhas vão ser diferentes. Sabe por quê? Porque nós servimos um Deus que nos dá todos esses benefícios. E um outro benefício que Ele nos dá é o da provisão. Ele é um Deus que é o Deus da provisão. O Jeová Jireh é Deus da provisão. É o Deus que provê todas as nossas necessidades. Tudo que a gente precisa, Ele vai dar para nós. Ele não vai deixar nenhum dos seus filhos perdidos. Pessoas fazem isso. Pessoas podem te machucar. Pessoas podem se esquecer de você. Pessoas podem não se importar com você. Pessoas podem ferir você. Mas Deus não faz isso com a gente. Portanto, tira os seus olhos de pessoas, do que pessoas falam, do que pessoas fazem. Olhe para Deus, o Deus da provisão. Amém. Fique de pé. E a gente vai dizer isso nessa noite, de que Ele é esse Deus. E não importa o que aconteça, não importa qual desafio venha, não importa o que apareça na minha frente,